Uma pena flutuando no ar, uma sombra parada ao lado do berço e um curativo sinistro no rosto de uma visitante inesperada. E se eu te dissesse que nem mesmo a UTI de um hospital está livre dos visitantes do além? Se prepare, insólito. Hoje a ciência vai pedir demissão. Olá, insólitos. Eu sou o Guardião Sombrio, o seu anfitrião das trevas, seu mestre de cerimônias neste baile onde as músicas são relatos reais de terror e histórias sobrenaturais que vão fazer até o seu ursinho de pelúcia suar frio. Agora, ajeite seu terço, abrace seu gato e feche a cortina. Os relatos de hoje têm mais reviravoltas que novela mexicana escrita por entidade. Para sustos melhores, use fones de ouvido. O relato a seguir é praticamente um crossover entre O Exorcista e um churrasco de domingo com parente fofoqueiro. Tem mudança amaldiçoada, cachorro deprimido e até pena voadora sendo aparada com tesoura benzida. E o grande finale? Um corte no rosto mais revelador do que o grupo do WhatsApp da família em dia de treta. Nosso primeiro relato de hoje se chama A Pena Branca e a Tesoura Benzida. Essa história, ela não é um conto que eu ouvi por aí. Eu vivi parte dela, senti na pele o arrepio que ela causa. Mesmo sendo apenas uma criança na época, há uns 30 anos. Tudo começou quando meu tio-avô, irmão da minha avó, se mudou lá de outro estado para nossa casa. Ele veio com a esposa e os 5 filhos. A mais nova, minha priminha, era um bebê de uns 9 meses. A razão da mudança era desesperadora. A pequena tinha adoecido de repente, logo depois do batizado. E não era uma doença comum, dessas que médico resolve. Nenhum deles conseguia dizer o que ela tinha. Minha mãe contava que a menina ia se apagando, sabe? Chegou a ser ressuscitada algumas vezes no hospital. Eles vieram pra cá, pra capital, na esperança de encontrar uma cura. Um milagre. Lembro que no começo, até que foi uma agitação boa ter mais gente em casa. Mas essa sensação não durou. Pouco depois que eles chegaram, as coisas começaram a desandar de um jeito estranho. Antes, a gente vivia bem. Minha saúde e da minha irmã eram boas. Meu pai tinha trabalho, não faltava dinheiro para o essencial. E o clima em casa era leve. De repente, tudo mudou. Eu e minha irmã ficamos doentes. Um mal-estar que não passava. O trabalho do meu pai ficou escasso e o dinheiro começou a apertar. Lembro que as discussões ficaram frequentes entre meus pais. As vozes baixas, preocupadas, cortando o silêncio na noite. O ar da casa ficou pesado, carregado. Até nosso cachorro, que era a alegria da casa, adoeceu de uma tristeza profunda e morreu. Parecia que uma sombra tinha se mudado junto com meus tios. Os meses foram se passando e minha priminha só piorava.
Eu vi o desespero no rosto do meu tio-avô, a angústia nos olhos da minha tia. E minha mãe andava tão triste, com aquele olhar de quem carrega o peso do mundo. Foi uma vizinha nossa, uma senhora muito católica, que um dia chamou minha mãe de canto e falou sobre uma benzedeira. Tem coisas que só Deus e quem tem o dom podem curar. Lembro que ela falou isso. Também lembro da descrição dessa benzedeira, porque minha mãe comentou depois. Uma senhorinha gorducha, de bochechas bem vermelhas, cabelo todo branco, e uma voz que diziam ser doce, um olhar que acalmava. Meus tios, coitados, já tinham tentado de tudo. No começo, eles não botaram muita fé. Acho que o sofrimento já tinha endurecido um pouco a esperança deles. Mas aí, minha prima piorou tanto que ficou internada por 20 dias, quase à morte. Quando ela saiu do hospital, fraca que mal se mexia, eles não pensaram duas vezes. Foram direto procurar a tal benzedeira. Eu não fui junto, claro. Era coisa de adulto. Mas quando eles voltaram, parecia que um pequeno peso tinha saído dos ombros deles. Só que a benzedeira, segundo minha mãe me contou depois, disse que a melhora seria um alívio passageiro. O problema da minha prima era sério. Era coisa feita. Uma bruxaria. E para quebrar isso, eles teriam que fazer algo muito específico e assustador. Eles precisariam vigiar o sono da bebê. Se durante a noite, uma pena branca, pequena, de passarinho, caísse sobre ela, do nada, como se viesse do teto, era o sinal. Significava que uma bruxa queria a vida da minha prima. Para salvar a menina, eles teriam que pegar uma tesoura benzida. A benzedeira mesma deu uma para eles. E cortar essa pena no ar, antes que tocasse na criança, sem encostar na pena com as mãos. Se conseguissem, isso ia causar um corte feio no lado esquerdo do rosto da bruxa, e o feitiço seria quebrado. Dava para sentir a tensão na casa. Eles começaram a se revezar, noite após noite, olhando fixamente para o berço. Eu, mesmo criança, percebia os cochichos, o cansaço nos olhos deles pela manhã. Uma semana se passou e nada da pena. Meu tio-avô já estava quase desistindo, achando que era mais uma esperança falsa. Até que, numa madrugada de sábado, eu acordei com um barulho estranho. Primeiro, um grito abafado. Depois, um choro alto, desesperado. Era minha tia. Corri para o corredor, meus pais também. A luz do quarto da minha prima estava acesa. Minha tia estava ajoelhada ao lado do berço, rezando e chorando ao mesmo tempo, segurando a tesoura benzida com força. Meu tio-avô e minha mãe tentavam acalmá-la. Aos poucos, entre soluços, ela contou. Tinha sonhado com uma mulher que ela sentia que conhecia, dizendo que ia levar a filha dela de qualquer jeito. Ela acordou apavorada e, no impulso, pegou a tesoura e correu para o quarto da menina. E lá, ela viu uma peninha branca flutuando lentamente sobre o berço. E do lado, uma sombra escura, uma forma medonha, parada, observando.
Ela disse que o medo quase a paralisou, mas quando ouviu a respiração fraquinha da minha prima, uma coragem surgiu do fundo da alma. Ela avançou e, com a mão tremendo, conseguiu cortar a pena no ar. Na mesma hora, a sombra sumiu e o ar do quarto, que estava gelado e pesado, ficou leve. Ela contou tudo pra gente e a gente ficou ali, olhando uns para os outros, sem saber o que dizer. Era inacreditável demais. No dia seguinte, ainda estávamos todos abalados, tentando entender o que tinha acontecido, quando a campainha tocou. Era uma visita inesperada. A madrinha da minha priminha, que morava lá em outro estado e nunca tinha vindo nos visitar. Eu lembro dela entrando. Era uma mulher alta, magra, com os cabelos bem compridos e escuros, e usava um vestido preto, comprido também. O que mais me marcou foi o sorriso dela. Um sorriso largo, mas que não parecia alegre, sabe? E no lado esquerdo do rosto, um curativo enorme. Quando meus tios viram aquilo, foi uma loucura. Eles pareciam possuídos. Partiram para cima dela, gritando, acusando. Eu me encolhi perto da minha mãe, assustado. Eles derrubaram a mulher no chão e arrancaram o curativo. E lá estava. Um corte feio, fundo, vermelho, exatamente como a benzedeira tinha dito. Meu pai teve que intervir, segurar meu tio-avô, senão acho que ele teria machucado seriamente a mulher ali mesmo. Depois daquele dia, bem, a madrinha nunca mais apareceu, e nem ninguém da família quis mais saber dela. E a minha priminha, ela começou a melhorar, de verdade. Aos poucos, voltou a ter cor, a engordar, a sorrir. Aquela sombra que pairava sobre nossa casa, e principalmente sobre ela, desapareceu. Eu era só um menino, mas aquela imagem da mulher com o corte no rosto e a história da pena branca, isso nunca mais saiu da minha cabeça. Às vezes, à noite, ainda me pego pensando em como existem coisas nesse mundo que a gente simplesmente não consegue explicar. E agradeço por aquela tesoura benzida ter estado na mão certa, na hora certa. Quem diria que uma peninha de passarinho podia causar mais caos que panela de arroz queimando no domingo? Se você tá arrepiado até o chassi da alma, então já deixa o like, se inscreve no canal e toca o sininho. E comenta aqui, você acha que essa família estava mesmo amaldiçoada ou era só o Mercúrio retrógrado agindo? E conta pra gente de que cidade você tá nos assistindo. Quem sabe não é o próximo palco do sobrenatural. Se inscreva no canal e afaste todo o mal. Toque o sininho e o diabo sai do caminho. Agora, segura a mão da enfermeira e respira fundo. Vamos para um lugar onde até as assombrações precisam de crachá. Nosso próximo relato se chama Um Fantasma na Maternidade. Trabalhei muitos anos em hospitais. E quem já esteve por trás das cortinas frias e silenciosas de um hospital sabe.
Existem coisas que a medicina não explica. Coisas estranhas. Coisas diferentes. Eu mesma vivi muitas dessas experiências, mas tem uma que me marcou profundamente e até hoje me emociona. Era um plantão comum na UTI neonatal. Uma mãezinha tinha acabado de dar à luz a uma bebê prematura, frágil, pequenininha, como uma flor que nasceu antes do tempo. A mãe, infelizmente, não resistiu. Uma hemorragia intensa e ela se foi. O pai, desolado, ficou sozinho, acompanhando a pequena na incubadora, entre tubos, monitores e bips intermitentes. Passaram-se alguns dias. Eu estava no meu posto, ao lado da incubadora. Silêncio, só o som constante das máquinas e a respiração concentrada dos profissionais. De repente, senti algo. Aquela sensação que arrepia até o último fio de cabelo. Olhei por cima da incubadora e meu coração quase parou. Uma mulher estava parada ali, em silêncio, ao lado da incubadora. Vestuário branco impecável, camisa e calça de hospital, touca cirúrgica na cabeça. Ela não se mexia, apenas olhava com ternura para a nenezinha. Imediatamente pensei: não é horário de visita. Quem deixou essa mulher entrar? Era como se o tempo tivesse parado. O ar ficou denso. Me aproximei para pedir que se retirasse, mas no segundo em que dei um passo, ela simplesmente desapareceu. Sumiu diante dos meus olhos. Eu travei, o corpo gelou. Não era uma visitante. Eu sabia o que eu tinha visto. Olhei ao redor, ninguém. O silêncio voltou, e com ele um arrepio gelado na espinha. Mais tarde, com o coração ainda apertado, comentei o ocorrido com uma colega. Ela ficou em silêncio e depois disse baixinho: pode ter sido a mãe da neném. Aquilo me atingiu em cheio. A ideia começou a fazer sentido. Então, fui ter uma conversa com o pai da bebê. Criei coragem e pedi: o senhor tem uma foto da mãe dela? Ele tirou o celular do bolso e me mostrou a imagem. Era ela, a mesma mulher que eu vi ali ao lado da incubadora, sem tirar nem pôr. Com os olhos cheios de lágrima, perguntei por que ela estaria com roupas hospitalares e touca. Ele, com a voz embargada, respondeu: ela doou os órgãos. Quando fizeram a retirada, ela ainda estava com a roupa do centro cirúrgico. Foi assim que eu me despedi dela. Naquele instante, tudo fez sentido. Ela veio ver sua filha. Talvez dizer adeus, ou apenas garantir uma última vez que a pequena não estava sozinha. Nunca mais esqueci aquele olhar, nem aquele silêncio cheio de amor. Porque há coisas que a ciência não explica. E o amor de uma mãe, esse nem a morte consegue apagar. Tem coisa mais bonita e apavorante do que uma aparição de amor do além? Já dizia o poeta:
O amor é eterno e aparentemente também é onipresente. Se você ainda não deixou seu like, faça isso antes que a sombra do corredor te obrigue. Se inscreva, comente qual dos dois relatos te deu mais calafrios e compartilhe com aquele amigo que adora fingir que não tem medo do escuro. E se você é daqueles que quer sempre mais, clica no vídeo que vai aparecer na tela e mergulhe na nossa coleção de relatos sobrenaturais de arrepiar até o último fio de cabelo. Se você ainda tiver um depois desse episódio. Obrigado, insólitos, por terem sobrevivido a mais uma noite conosco. Nos vemos no próximo episódio. E cuidado com espelhos no escuro. Às vezes, eles refletem algo mais do que o seu rostinho sonolento. Tchau!